Glória a Deus, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 12. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se de quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feche os seus olhos, nós vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Todo-Poderoso. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pela porção da tua palavra. Obrigado porque um dia Tiago teve o cuidado de sentar e escrever aqueles homens e mulheres cristãos que estavam dispersos ali a partir de Jerusalém. Obrigado pelo nosso irmão Tiago. Obrigado porque, Deus, estamos diante da tua palavra e eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que eu, o Shoa, não tenho nenhum poder para fazer, absolutamente nenhum poder, que é aplicar a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, até o mais íntimo e profundo, ó Pai, de nossa alma. Faz aquilo, Deus, que o Senhor tem que fazer essa noite, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Tiago, ele fez um grande serviço à igreja, uma grande contribuição que deu ao cânon bíblico para nós, os cristãos que viemos depois, com suas palavras. O Tiago está num tempo aqui, no primeiro século, em que há agora uma dispersão dos cristãos que estão ali a partir de Jerusalém, e a partir de Jerusalém vão a povos e tribos. O Tiago escreve para os nossos irmãos do primeiro século que agora estão sendo perseguidos. E perseguidos eles foram espalhados. Só que alguns falam assim, puxa vida, mas agora foram perseguidos, estão espalhados, poderiam ficar em Jerusalém, poderiam ficar ali na região de Judéia e Samaria e outros locais mais próximos, mas é no momento que há, não sei se existe essa palavra, esse espalhamento de pessoas, essa distribuição de homens e mulheres ao redor de toda aquela região, é que agora o Evangelho chega a outras pessoas. E é por isso também que chegou a mim e a você. E o Tiago agora escreve a esses nossos irmãos queridos, porque a preocupação de Tiago, que é evidente e contundente, ele entende que aqueles nossos irmãos que abraçaram a fé em Cristo, agora, por causa das pressões que estão passando, por causa das provações e opressões da parte de Satanás, pudessem ao longo da caminhada abandonar a fé, esmorecer na fé, ou até mesmo, pior delas, apostatar da fé.
Então, Tiago, ele, com muito carinho, com muito cuidado, impelido pelo Espírito Santo de Deus, um dia ele senta e escreve a sua carta. E essa carta, ela serve para todos nós, inclusive aqui no século 21, porque nós, os cristãos, continuamos sendo perseguidos, passamos por pressões, passamos por provações e precisamos vencer essas provações, e é por isso que ele reitera: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Até hoje, eu e você, os cristãos que chegaram até aqui, passam por tempos desafiadores. E o alerta, irmãos e irmãs, continua o mesmo. Continua e continuará até o retorno do Senhor Jesus. Muitos começam bem a caminhada cristã, mas nem todos permanecem fiéis até o fim. O Osmani acabou de orar aqui. Aqueles que perseveram, aqueles que ficam, até o dia que o Senhor voltar. E é isso mesmo. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela nos convida, ela nos chama para vivermos com perseverança, firmeza e fé. Repita comigo: perseverança, firmeza, fé. Constância diante de todas as lutas. Então hoje a gente vai aprender algumas verdades. Eu queria compartilhar com você algumas verdades bíblicas, partindo do livro do nosso irmão Tiago, irmão de Jesus. Algumas verdades que nós precisamos nos atentar para o tempo de hoje. A primeira verdade é que perseverar é confiar mesmo sem entender. Você não entende o que está acontecendo, está tudo meio esquisito. O autor de Provérbios, ele vai dizer assim, confia no Senhor de todo o teu. Confia no Senhor de todo o teu. Provérbios 3:5. Isso aí é um versículo que tem que estar no coração do crente. Confia no Senhor de todo o teu coração. Talvez nós não teremos todas as respostas agora. É bem possível que você não tenha todas as respostas agora. Mas a fé nos mantém no caminho, mesmo quando o caminho parece nebuloso. E quem persevera, confia que Deus está no controle, mesmo no silêncio, não esmorece, irmãos. Então, perseverar é confiar mesmo sem entender. É confiar na integralidade, é confiar no todo. É abraçar a fé como um todo, é não entender, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei porque estou passando por isso, porque é que essas coisas acontecem, mas mesmo sem entender, eu persevero, porque eu creio que o Senhor Jesus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. É saber que mesmo que Deus se mantenha em silêncio, queridos, Ele permanece atento e alerta em tudo que é relacionado aos seus filhos. Deus não é um Deus alheio. Deus não é um pai distante. Deus não é um Deus que fica fazendo birrinha, joguinhos, como os seres humanos. Não, Deus é um paizão. Por isso que a gente pode chegar diante dele nas orações que fazemos e chamar ele de papai. Ô pai, vim falar com o Senhor. Quero falar com o Senhor. Irmãos, a primeira verdade que precisamos entender é que perseverar é confiar mesmo sem entender, é não compreender. Olha que desafio. É não compreender e ainda assim permanecer com Ele. Não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que isso. Por que isso está acontecendo, Deus? Por que eterno? Mas mesmo que eu não entenda, eu permaneço com Ele. E a grande pergunta que fica para nós, aqueles cristãos que viemos agora, depois de Tiago, depois dos irmãos do primeiro século, que estamos aqui no mundo da tecnologia, é como é que a gente reage quando tudo está nebuloso. Porque o que vale nesse negócio aqui é como você reage.
Como é que você reage quando você não entende? Você é capaz de perseverar quando tudo está nebuloso, quando está meio cheio de nuvens, está nubladão. Esses dias aqui que fez frio em Curitiba, não sei quanto sai cedo, eu saio cedo de casa para trabalhar, e às vezes você, puxa vida, mas cadê o sinaleiro? Mas eu sei que naquela esquina tem o sinaleiro, é ou não é? A mesma coisa na fé. Puxa, está meio nublado, está meio esquisito, não estou conseguindo enxergar, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que lá na frente vai caminhando o meu Deus. Eu sei que Jesus vai à frente. E vai à frente não é porque eu acho que ele vai à frente, não é porque é uma teoria que ele vai à frente, não, é porque ele disse. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ponto. Se ele falou, é verdade, irmãos. A gente tem que entender. Então, guarde aí no seu coração a primeira verdade. Perseverar é confiar, mesmo sem entender. Segunda verdade. Perseverar, porque o Tiago está falando sobre perseverança. Perseverar é continuar mesmo cansado, cansada. Seja sincera, seja sincero comigo. Na caminhada cristã, em algum momento você já não parou e disse, puxa, eu estou cansado, cansei. Quantos aqui já passaram por isso? Se junte a mim. Não estou sozinho. Cansei. Eu me esforço tanto, Deus. E parece que a coisa não vai. Ou eu me refiro ao cansaço físico mesmo. Porque o cansaço físico, devido às demandas que temos neste século, da nossa vida, do dia a dia, família, isso, e coisa e tal, e trabalho, estudo, família, netos, bisnetos, namorado, namorada, esposo, esposa. Às vezes, o cansaço físico, ele vai interferir na nossa vida espiritual. E aí você precisa ver como é que você faz esse ajuste na sua agenda. Ou por decepções, sei lá, você sofreu uma decepção no casamento, no trabalho, nas relações suas de modo geral, com A, B e C, durante a jornada de sua vida. Então, você vai se sentindo cansado, mas o convite, a orientação de Tiago é que nesse momento a gente persevere mesmo cansado. Por isso é que a gente não pode escrever as palavras de Paulo, também escritas ali no primeiro século, que está em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Então o desânimo, querido, ele pode até bater na sua porta. Mas o cristão, que é cristão de verdade, que conhece a Jesus e que tem um relacionamento com Jesus, ele olha além do presente. O cristão, ele persevera, ele supera, ele busca forças em Deus para superar esse cansaço e segue. E vai à luta. Sabe por quê? Porque ele sabe que esse momento vai passar. Você lembra aí de situações difíceis na sua vida que já passou? Lembra aí? Nossa, que tragédia, que caos, que negócio horroroso que eu passei, que penoso esse período da minha vida. Passou. Talvez ainda tenha alguma coisa para tratar, mas passou. Então, a vida, irmãos, ela não é doce todo dia. Não dá para comer esse doce de morango que está viralizado na internet nesse final de semana. Eu queria comprar um da Dani ali, mas ela não fez, né, Dani? Eu queria comprar de você. Está viralizado um doce de morango. Como chama? Como é que é? Morango do amor. Isso. Está viralizado no Instagram, na internet, em tudo. Só se fala nesse negócio. A vida não é todo dia moranguinho do amor. Mas também, você há de convir comigo, que a vida não é amarga todo dia. Ou é? Não. Tem um momento amargo, tem um momento triste, tem um momento de desespero, mas todo dia também não. Então, nós continuamos mesmo sem entender algumas coisas e saber que a vida é um contraponto, há um balanço natural na vida. Ou como dizia, ou disse e afirmou o apóstolo Paulo, basta cada dia o seu mal.
Então, irmãos, nós continuamos. Perseverar é continuar mesmo que cansado. A gente continua mesmo que a gente não tenha reconhecimento de outros seres humanos. Porque sabemos que Deus vê o que fazemos em secreto e é Ele que nos recompensa. Aliás, é um fardo muito grande. Eu já atendi algumas pessoas que disseram assim: ah, pastor, mas o fulano não reconheceu o meu trabalho. A fulana não me deu a honra que eu precisava. O ciclano, lá em casa. Eu saio tão triste daquela conversa, porque em nenhum momento a pessoa disse assim: ah, mas eu acredito que Deus está feliz com o que eu fiz. Aliás, deve ser um fardo horrível, se a gente vive esperando elogio de pessoas. E tem gente que precisa se libertar dessas coisas, sabia? Tem gente que quer aprovação de A, de B, do chefe, daquilo, do outro, da irmã, do irmão, do pai, da mãe, sei lá de quem. Mas, em contrapartida, é um alívio tão grande saber que o nosso Papai do Céu vê o que está em secreto. Tem alguém aqui cansado essa noite? Tem alguém aqui que está precisando de um renovo, um ânimo? Eu quero dizer a você que o Papai pode e quer renovar as suas forças, amém? Hoje é noite de renovação de forças. Vamos caminhar à terceira verdade. Perseverar é resistir mesmo sob pressão. Cristãos tiveram que sair de suas casas. No primeiro século, a gente estuda a história da missão cristã do primeiro século até o ano de 1500. É incrível como a coisa foi se espalhando, como homens e mulheres foram usados e usadas por Deus e são usados até hoje. A gente está em campanha de missões, de como eles foram espalhados, mas como iam para outra região e não falavam aquelas línguas e estavam sempre com medo da morte. Muitos estavam com absoluta pressão sobre suas vidas. Então aprendo, com o texto de Tiago, que perseverar é resistir mesmo sob pressão. Precisamos também lembrar, irmãos, de novo, do que disse o próprio Paulo, aqui meio que combinado com Tiago, né? Quando ele diz assim: olha, a tribulação produz perseverança. Precisamos entender, queridos e queridas, que as pressões da vida, e preste bem atenção nisso, as pressões da vida, elas não vêm para destruir. Tem gente que passa por uma pressão e fala assim: é a minha morte, é o meu fim, a vida não vale a pena. Ah, está acontecendo isso. As pressões da vida, elas não são para destruir, elas são para amadurecer. Crente maduro, quando passa por um perrengue, ele está pensando no final, no desfecho da história. O que é que eu vou aprender com isso? Onde é que eu vou chegar? Qual é o próximo capítulo da minha vida? Ele não baixa a cabeça. Cada prova é uma oportunidade de crescer em fé, caráter e confiança no Senhor. E quantas são as pressões que você e eu já superamos? Se a gente fizesse aqui a listar, tem gente aqui que tem história sofrido, difícil, e superou. E às vezes é pressões e situações que a gente passou que nem lembra mais. Ou seja, perseverar é resistir, mesmo sob pressão. Por outro lado, irmãos, durante a nossa vida e na caminhada da nossa vida, virão outras pressões, acontecerão outros descontentamentos, e que certamente Deus vai nos dar graça para superar. Deus já está lá, inclusive. Você não chegou lá ainda, mas Deus já está lá. E hoje, tem alguém aqui passando por um momento de pressão? Às vezes a pressão que você está sofrendo é uma doença que está afligindo seu coração. Às vezes é um momento ruim em família, um desconforto no trabalho, um desemprego. É tão ruim estar desempregado. Fiquei algumas vezes na minha vida sem trabalho. Como é chato, como é desconfortável, como às vezes a gente se sente tão pequeno. Às vezes você está passando agora por um desânimo surreal que não vai embora. Querido, eu quero dizer para você que Deus quer libertar você desse negócio. Às vezes, a pressão que está sobre você é um sentimento de inferioridade. Você se acha tão pequeno, você se acha tão pior, você se acha tão não filho de Deus, não filha de Deus. Meu querido irmão, irmã, o Deus Todo-Poderoso, o Papai,
Ele quer libertar você desse negócio, porque você é amado, amada de Deus. Perseverar é resistir mesmo sob pressão. Sabe, essas pressões que você eventualmente tem passado, porque são eventuais, um dia elas vão acabar, nem que seja na glória, um dia elas vão acabar, um dia elas vão cessar, elas têm uma resposta de Jesus. E foi o próprio Jesus que disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei ou darei descanso, dependendo da tradução. Resista às pressões, enfrente as pressões e busque descanso em Jesus. Amém? Quarta verdade, perseverar é manter uma vida de oração sempre em evidência. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,17, disse o quê? Orai sem cessar, glória a Deus. Ponto. Perseverar é orar e ponto. A chance, irmão, irmã, de você sucumbir, desistir, esmorecer durante a sua jornada cristã, sobre a face da terra, se você não ora, é quase certa. Vai sucumbir. Não combina uma vida cristã que não tem oração, irmãos. Vai desistir. Olha que às vezes quem está mergulhado na oração é uma pessoa de intercessão, faz relatos assim para a gente, olha pastor, está tão difícil. Aí você olha para aquele homem, para aquela mulher, olha e olha que ele é um homem de oração. Imagina se ele não orasse, daí você fica pensando o quê? Vou orar mais. Eu vou orar mais, eu quero orar mais. Então, irmãos, a gente precisa entender, sem oração, sem nada. Sem oração, sem forças. Sem oração, sem direção. A bússola está estourada, está quebrada. Se você não ora, não tem direção. Não sei o que fazer, pastor. Vai orar. É isso que a gente faz, é isso que o crente faz. Não estou dizendo, não estou afirmando que você não pode procurar o seu líder de célula, que você não pode procurar aquele seu amigo, sua amiga, seu pastor, sua pastora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que perseverar é manter uma vida de oração sempre em evidência. Oração é base para perseverança. Oração é base para perseverança. Não tem como viver uma vida cristã sem oração. Não dá para viver só, ainda que seja excelente, deve participar mesmo. Não dá para a gente viver somente de células e cultos. Ah, mas eu bato carteirinha na célula e eu bato carteirinha aqui no culto. Pastor, quando eu estou viajando de férias, eu procuro uma igreja batista e vou no culto. Aleluia, glória a Deus, você deve fazer isso. Mas precisa agregar e precisa estar em evidência a questão da oração. Mesmo quando não ouvimos respostas, nós continuamos a orar. É assim, irmãos, a vida da gente é assim, a gente fala com Deus e Deus já responde, é assim. Às vezes é. Mas pelas pesquisas que eu já fiz aí, tem um tempo para aquela oração ser respondida, não tem? Mas nós temos a confiança e a certeza que Ele permanece com a gente. Então, por isso, nós continuamos orando. Por isso, nós continuamos perseverando em oração. Quantos aqui hoje precisam se posicionar nessa questão da oração? Quantos aqui hoje precisam colocar de novo na agenda que você precisa orar? A oração tem que estar na sua agenda, querido. Não tem como, não dá. Que horário? Não sei, no seu melhor horário. Deus não dorme, Deus não descansa, Ele está 24 horas no ar. Pode levantar às 3 da manhã, pai, quero falar com o senhor, Ele vai te ouvir. Mas tem que estar na sua agenda. Na agenda coletiva, aqui na IBNM, por exemplo, nós temos os momentos de oração toda a primeira semana do mês, não é isso? É uma benção.
Nós temos as orações, hoje mesmo, aqui nós já oramos algumas vezes, ainda vamos orar mais, no domingo. Nós temos as orações na célula, ok, mas eu estou falando aqui da perseverança da sua oração. Está na agenda, está na sua agenda. A sua agenda está conectada com a agenda de Deus na questão da oração? Não, esse aqui é o horário que eu vou falar com Deus. Pode ser no seu quarto, de joelho dobrado, pode ser no carro. Muitas vezes Deus já falou comigo, eu estava no carro dirigindo, escutando louvor. Pode ser no ônibus, pode ser no Uber, pode ser em tantas ocasiões, irmãos, só que tem que estar na agenda. Às vezes a gente vai na caminhada cristã, esmorece, desfalece, morre, sem perseverar, quando às vezes o que faltou foi só colocar na agenda um tempo de oração, porque o tempo de oração, ele renova a nossa mente e o nosso espírito. Quantas vezes eu deixei de fazer algumas coisas, magoar pessoas, porque fui falar com Deus, Deus, o que eu faço? Porque a minha vontade é de esganar, né? E Deus vai dando graça. Quantas vezes eu quis pedir demissão de trabalho A ou B, porque não suportava, não gostava, queria ir embora. E orar. Quantas e quantas vezes? Oração tem que ser tão importante. Nós temos um pastor chamado pastor Erickson, não sei quem conhece, o pastor Erickson foi pastor do Bom Retiro muitos anos. Hoje ele é capelão. Tem uma história muito legal do pastor Erickson, eu queria contar para vocês. O pastor Erickson, ele todo dia tem um período de oração, não sei se ainda é assim hoje, mas era aquela época. De 2 a 3 horas por dia, ele fechava a porta do quarto e a recomendação dele era o seguinte, só se alguém morrer, se for algum infarto, alguma coisa, uma tragédia, aí sim vocês podem me chamar. E um dia chegou um outro pastor, colega nosso, na casa dele, veio de fora, veio do interior, e foi, queria fazer uma surpresa para o pastor Erickson. O pastor Erickson tinha acabado de entrar no quarto. A esposa, mas agora ele não pode te atender. Mas ele está em casa? Está em casa, mas não vai te atender, porque ele está num momento importante. Está no telefone? Eu espero. Não, ele está orando. 3 horas. O pastor foi embora. Não atendeu. O que é isso? Prioridade na agenda. Não, esse é meu momento com Deus, é o meu momento de oração, é o momento que eu não negocio, é o momento que ele é único, ele é exclusivo, ele está... Perdão. Ele está na minha agenda. Então, perseverar é manter uma vida de oração sempre em evidência. Quinta verdade. Perseverar é lembrar da promessa eterna. Eu persevero olhando para o final da história. E o final da história está com Jesus eternamente, porque aí começa uma nova história. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 36, ele diz o seguinte, olha, tendes necessidade de perseverança. O que ele está dizendo, resumindo, é o seguinte, vocês, não tem ponto de correr, vocês precisam perseverar e lembrar da promessa. A maior motivação, irmãos, eu falei de muitas aqui, mas a maior motivação para perseverarmos, para perseverar é saber que há uma promessa. Qual é a promessa, pastor Uchoa? Vida eterna com Cristo. Para sempre. A promessa e a certeza é saber que o céu é real. A promessa e a certeza é saber que o Senhor está preparando um lugar para os que forem fiéis até o fim. Até chegar lá, tem tempo. Perseverar é lembrar da promessa eterna. Está difícil? Está complicado? Quer desistir? Não está entendendo? Está com medo?
está angustiado, angustiada, triste, acha que foi abandonado por Deus, acha que foi abandonada por Deus, acha que está tudo errado, acha que está tudo errado na sua vida, na sua história, acha que não deve ser assim, o convite de Tiago para os nossos irmãos que encontraremos no céu no primeiro século, e para hoje, perseverem. Por isso, queridos, eu queria convidar vocês a tomar uma decisão essa noite. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está seu coração, não sei como está sua mente, suas dúvidas. Mas eu estou quase concluindo, queria lembrar das palavras de Tiago quando diz: meus irmãos, imagine Tiago aqui agora, né? Verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Concluo com uma história que eu já contei aqui mais ou menos uns 2 anos atrás. O pessoal do louvor já pode vir. E essa história está martelando, já tem uns 10 dias na minha mente de novo. Um testemunho muito bonito que eu contei para os jovens no sábado retrasado. É a história de um irmão nosso, o João. O João é o seguinte: o João é um irmão nosso batista, membro de uma igreja no interior de São Paulo. O João cresceu pequenininho, igreja batista, nesse mesmo contexto que a gente. Os pais do João eram um casal de muita oração. Então eles ensinaram o João desde pequenininho que o João precisava orar. Ô João, é joelho dobrado, filho. Vamos orar, vamos falar com o Eterno. O João foi crescendo, ele foi se tornando uma criança que entendeu desde cedo que precisava orar. Aos 10 anos, o João já se destacava, porque sempre na EBD, na sala de EBD, ele era o que queria orar. Vamos orar. Ele entendeu de pequeno que a oração fazia parte de sua vida. O João foi ficando adolescente, crescendo, adolescente interessado por Deus, e ele sempre perguntava: Senhor, com quem devo me casar? Qual é a esposa que o Senhor tem para mim? Até que Deus deu a esposa. Senhor, qual é a profissão que devo ter? O que devo fazer? O João gostava de orar de joelhos, sempre num canto da casa. Ele aprendeu com o pai e com a mãe. Terminou a faculdade, casado. João agora é um homem de Deus, um homem de fé. Já tem as suas momentos de perseverança, de provações ao longo de sua vida. O João teve alguns filhos. E quando os filhos já iam entendendo alguma coisa, ele dizia assim: olha, é o seguinte, o segredo da vida cristã é a gente orar e ter uma vida com Deus, conectada com Deus, conectar nossa agenda com a agenda de Deus. E os meninos foram aprendendo, os meninos e as meninas. Ele teve vários filhos que era preciso orar, e ele ensinava os meninos que tinham que orar de joelho, na cama, ali, ao pé da cama, na sala, não interessava. Os meninos e as meninas cresceram, se casaram e saíram de casa. E aí ele começou, vieram os netos, e ele ensinou os seus filhos que era para ensinar os netos que precisava ter uma vida de oração, porque a vida cristã não é brincadeira. Muitas vezes é pauleira mesmo, é difícil. Uma história interessante é que num dos finais de ano, vieram todos os filhos e os netos. O João e sua esposa tinham uma casa grande, e ele cedeu o seu quarto e foi com a esposa, espalhados pela casa, um dormindo na cozinha, outro, enfim, aquela bagunça que a gente sabe de família grande. Numa das madrugadas, o João esperou todo mundo, era hábito dele, esperou todo mundo ir dormir. E no cantinho da casa ele dobrou o joelho e foi orar. Ele fazia isso desde pequeno. Uma das noras acordou e trupicou no João. Ai, seu João, me desculpa. E daí a nora perguntou para o marido: mas que esquisito, seu pai estava de joelho na sala, essa hora da madrugada, é 3 e pouco da manhã. Ah, esse é um hábito que o papai tem. Ele tem isso desde criança e é assim que ele trata as coisas da vida dele.
Os netos cresceram, vieram os bisnetos. O João já estava de cabeça branca, em torno dos seus 80 e poucos anos. Homem de Deus, homem de fé, irmão nosso, crente, batista. Até que o João foi diagnosticado com câncer. E o João, então, encarou, perseverou na oração, estando sob pressão, mesmo sem entender, ele prossegue. Ele é curado do câncer. Glória a Deus, bom, né? Glória. Ele é curado, mais ou menos 1 ano e meio, fez os exames e tal, mas mais ou menos 1 ano e meio, o João, em 10 dias, ele emagrece de uma forma, assim, complicadíssima, e foi bem difícil. Então, ele foi fazer os exames, e quem foi buscar os exames foram 2 filhos, e a esposa. Quando chegaram, o médico disse assim: olha, infelizmente, do ponto de vista humano, nós não temos mais absolutamente o que fazer. Agora são os cuidados paliativos, porque nós estimamos, já está muito espalhado o câncer, nós estimamos que o seu João tenha em torno de 60 dias de vida. Desespero. É o herói da família, é o paizão, é o vozão, é o biso. A família toda se reúne, os netos, e no final de semana eles vão para casa do seu João. O seu João está debilitado, e eles decidem conversar com o João e mostrar todos os exames num domingo de manhã. Os filhos e alguns dos netos são escolhidos para estar naquela mesa, e alguns filhos já sentam chorando, algumas filhas, a esposa ali segurando firme. Disseram: pai, é o seguinte, os exames que recebemos aqui não são bons, já está espalhado o câncer pelo seu corpo, e o médico disse que agora a gente precisa cuidar. Não disse assim, você vai morrer, mas disse assim, agora são os cuidados paliativos, e sabe como é. O João olhou: não há mais nada o que fazer? O médico disse: sim, não há nada. E foi aquela choradeira. Abraça o pai, abraça o avô, esperando ver o que o João falaria. O João disse assim: esperem aqui um instante. Veja, ele está num momento de pressão, é um momento mais difícil de sua vida. Essa história é real, irmãos. A história do pai do pastor Ebenezer Bittencourt, que trabalha no Haggai. O João: esperem aqui, eu vou até o quarto e já volto. 20 minutos nada, 40 minutos nada. Um filho mais impetuoso diz: não, vamos invadir o quarto. Vamos invadir o quarto. O papai deve estar desesperado, ele deve estar em prantos. Imagina, ele está com diagnóstico de morte. A filha: é verdade, vamos invadir, não tem jeito. E a esposa: não, vamos esperar mais um pouco. A esposa sabia que o marido era homem de oração, sabia que quando ele estava sob pressão, sob pressões, em momentos difíceis, ele recorria ao papai. 1 hora e pouquinho, o João abre a porta, enxugando as lágrimas, e ele dá um sorriso, e ninguém entende nada. Já era próximo do almoço, avançado o horário do almoço. Ele disse assim: olha, eu acabei de falar com o papai, e ele disse que nós não temos com o que se preocupar, está tudo sob controle. Vamos, esquentem a comida, vamos à mesa, vamos almoçar. Almoçou, os filhos não entenderam absolutamente nada, a esposa achando aquilo muito esquisito. O João almoçou, veio o café da tarde, ele foi ao chão, ao tapete, brincar com os netos e os bisnetos pequenininhos. Os filhos foram embora, não entenderam nada, mas confiavam no pai. Bom, você falou com Deus, e Deus está tudo sob controle. 1 semana depois, dormindo, Deus recolheu o filhão querido dele, João. O que aprendo com Tiago, e o que aprendo com o João, é que, irmãos, não interessa, precisamos perseverar e crer, porque Deus é o dono da nossa história. Amém?
Queria convidar você a orar comigo, mas desafiar você a vir aqui à frente. Está precisando perseverar, irmão? Está precisando perseverar, irmão? Pode vir, pode sair do seu lugar, porque eu também estou precisando perseverar. Eu vou descer aí com vocês. Nós vamos orar juntos nesse tempo, nesse momento. Você que tem passado por tribulações, tempos difíceis, momentos que você não entende, aconteceu alguma coisa na sua vida, pastor, eu não consigo entender não, o negócio é nebuloso demais. Talvez você é alguém que está com forte expectativa sobre o futuro. Talvez você é alguém que está com medo, está triste, está angustiado. Sabe, a gente precisa de mais crentes como o João. Você chegar no final de sua vida, fala sério. Neide, fala sério. Jefferson, fala sério. Leandro, Léo, você está com diagnóstico de morte. Você entra no quarto, você imagina que coisas lindas Jesus deve ter dito ao João. Filho, aguenta mais uma semana, porque você vai vir morar comigo, camarada. Servo bom e fiel. Irmãos, é essa fé que nós precisamos ter. Eu quero ter essa fé do João, eu tenho ele como modelo. O João não foi um grande pastor não. Você está pensando que ele foi um grande? Não. Foi membro de uma igreja batista no interior de São Paulo, assim como eu e você somos, e chegou a ser diácono da igreja. Foi isso. Bom marido, bom pai, bom esposo, crente. O João deve ser daqueles homens que, ao ler o texto de Tiago, o primeiro capítulo de Tiago, então quer dizer que passar por provação não é tão ruim não. Estar sob pressão é meio chato, mas quer dizer que eu tenho que ir até o final? E ele foi até o final. Então agora a gente vai orar. Eu tenho passado um tempo de muitas atividades, fazendo mestrado, trabalhando na Fabapar, privilégio de pastorear os nossos jovens. Então eu tenho pedido para Deus sabedoria e perseverança, porque esse tempo também vai acabar. Daqui a 1 ano e meio acaba o mestrado, daqui as coisas passam, mas a gente precisa caminhar, perseverar. E eu não sei como é que está o seu coração. Se tem mais alguém que quer vir, querido, venha para cá. Não resista ao cuidado de Deus, não resista àquilo que Deus quer fazer no seu coração, cura, libertação. Não resista, não resista. Precisa abrir o coração, precisa ceder, precisa dizer, então tá bom Deus, fala aquilo que até agora eu não ouvi, eu não entendi. Isso, pode vir, vem chegando, porque o papai está aqui. O papai do Tiago, o papai do João, o papai do Guilherme, do Márcio, da Márcia, da Thalita, da Sabrina, o papai do Sidney. Sintam-se citados todos aqui. Ele está aqui, Isabel, o papai está aqui. Viu, Aline? O papai, Winnie, o papai. Está tudo certo. Vamos orar? Pai querido, louvado e glorificado seja teu nome. Eu te agradeço pela vida de Tiago. Obrigado porque Tiago pôde escrever esse texto. Obrigado porque a gente está conseguindo ler ele em 27 de julho de 2025. E por causa do teu Espírito Santo, esse texto tem produzido ainda em nós, ó Deus, a vontade de perseverar. Obrigado, Deus. Tiago já está contigo, já está na glória. O João também, mas nós ainda estamos aqui sobre a face da terra e precisamos continuar perseverando. Eu peço que o Senhor venha a ajudar os meus irmãos e irmãs nas suas dúvidas, nas suas tantas perguntas não respondidas, na sua pressão no trabalho, na sua pressão na família, de repente problemas com a saúde, de repente problemas com as finanças, de repente tem alguém aqui que está intercedendo por uma outra pessoa, ou tem gente que está aqui querendo desistir, voltar, retroceder. Não, Deus, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, e o Senhor é o Deus que nos ajudará a isso, a chegar lá, porque um dia, Deus, nós estaremos eternamente com o Senhor, completaremos a nossa carreira, guardaremos a fé, e um dia estaremos com o Senhor eternamente, e vamos poder ouvir do Senhor, como está nas Sagradas Escrituras: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
entra na casa. As Sagradas Escrituras também dizem que nós vamos nos assentar à mesa com Jesus. Irmãos, tem um tempo até lá, há uma jornada ainda na terra até lá, mas esse dia vai chegar. Então Tiago está dizendo aos primeiros cristãos: se agarrem na promessa, não se agarrem naquilo que os seus olhos humanos podem ver, porque o próximo capítulo da tua vida está logo ali. Por isso, Pai querido, leva os meus irmãos e irmãs em paz, dá eles paz ao coração, coragem, confiança, perseverança, que daqui, ó Deus, possam sair outros homens e mulheres, ó Deus, que possam conectar daqui para frente sua agenda com a tua agenda. Deus, orar é prioridade, estar sob pressão faz parte de caminhar na terra, mas Deus, coloca os nossos olhos na eternidade, coloca os nossos olhos lá, Pai, no céu. Coloca os nossos olhos onde assentaremos com nossos corpos glorificados e habitaremos com o Senhor, onde não haverá mais nenhum choro, não vai ter lágrima. Esse corpo aqui, esse mundo corruptível já vai ter passado e nós estaremos eternamente com o Senhor. Deus, que seja uma semana de vitória, seja uma semana extraordinária, seja uma semana de milagres, seja uma semana, ó Deus, em que nós vamos estar tão conectados com o Senhor, que, ó Deus, estaremos alegres, felizes e confiantes. Renova a confiança no nosso coração, que possamos perseverar, porque no próximo passo da vida estaremos com Tiago, com João e principalmente com Jesus. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?